No Brasil, ainda não existe indenização punitiva e nós precisamos conversar sobre isso, porque é um tema interessantíssimo da reforma do Código Civil e que vale a pena a gente prestar atenção, olhar para essas mudanças legislativas e olhar um caso interessantíssimo do STJ, do falecido ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que falou de uma possibilidade de indenização punitiva. Tudo bem? Então vamos conversar. Eu sou Manassés Lopes, eu sou advogado, sou professor universitário e no dia a dia do meu escritório eu trabalho com bastante demanda de indenização, dando moral, dando material, e é uma área que eu gosto bastante, apesar da dificuldade. Você deve ter visto aí na internet que, vez ou outra, a pessoa pede uma indenização na justiça e aí o juiz fala: "Olha, você só foi um mero aborrecimento do dia a dia". E essa é uma situação muito chata. Por quê? Porque quando a gente pensa isso em relação a grandes empresas, Facebook, Instagram, bancos, redes sociais em geral e tudo mais, veja, são empresas que trabalham no dia a dia de consumo. E essas empresas ganham dinheiro com os nossos cliques, com as nossas compras, com os anúncios. E vez ou outra elas geram situações danosas, né. Imagina o Instagram que não retira uma publicação ofensiva, uma publicação racista, uma publicação homofóbica, ou até mesmo uma pessoa que vai lá e, né, viola os limites da liberdade de expressão, é uma situação realmente muito chata. E aí, meus amigos, é importante que a gente fale sobre o caráter punitivo. Por quê? Porque no Brasil, quando a gente pensa em indenização, a gente pensa em recompor a dívida, ou melhor, recompor a pessoa no estado que ela estava antes. Então tentar ajudá-la a voltar para aquele lugar que ela estava antes daquele sujeito que foi lá e causou um dano. Indenização só existe para dano material, tá? É muito importante que a gente fale isso. Indenização acontece para dano material. Então, por exemplo, o que é um dano material? Eu bati no seu carro. Eu fui o culpado e bati no seu carro. Se eu faço isso, eu preciso colocar você no estado financeiro anterior que você estava antes de ter, né, esse dano no seu veículo. Então eu vou indenizar você. Indenização é tirar o dano. Você indeniza. Agora, é bem verdade que existem situações onde não tem como você indenizar, porque você foi lá e expôs notícias falsas e mentirosas sobre mim na internet. Isso abalou a minha honra, a minha credibilidade em relação às outras pessoas e tudo mais. Não tem como você me indenizar, porque não tem como você tirar a mancha que foi causada por você em relação à minha imagem, correto? Perfeito. É por isso que, em relação aos danos morais, a gente não faz indenização. A gente faz uma compensação, a gente compensa a vítima pelos danos morais sofridos. E aí, você precisa pensar, ok, quais são os critérios que devem ser levados em conta na hora de fazer a fixação dos danos morais. Isso é uma questão que gera muita dúvida mesmo. Por quê? Porque o dano moral é um dano subjetivo. Na verdade, é o juiz avaliando quanto vale a honra da pessoa, a imagem da pessoa, é realmente muito sério isso. E penso eu que as indenizações por danos morais não deveriam, ou melhor, volta, corta e volta. As compensações por danos morais não deveriam ser tão baixas como são hoje em dia, justamente porque para que não haja o estímulo do sujeito que foi lá e praticou esse ato danoso em fazer novamente. E aí, o STJ, há alguns anos atrás, num processo de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ele começou a pensar: ok, como é que eu vou ajudar o juiz, ajudar a juíza a calcular os danos morais? Isso é um ponto extremamente importante, né? Como é que se calcula os danos morais? E aí ele criou um negócio chamado método bifásico. O que é o método bifásico? É um método em duas fases. Na primeira fase, o juiz, quando está preparando a sentença, ele deve olhar casos semelhantes, casos parecidos, que discutam essa mesma questão e ver qual que é o valor que os juízes e o tribunal está pagando para aquele determinado dano.
Então vamos supor que é um dano moral por vazamento de dados e aí o sujeito foi lá e com esses dados vazados criou uma conta falsa no banco e pegou dinheiro emprestado. Uma situação caótica, que acontece bastante hoje em dia. Ok, vazou os dados. A pessoa sofreu o dano. Agora, como é que o juiz vai compensar? Ele vai ter que olhar casos semelhantes para ver quanto o Poder Judiciário está fixando a título de compensação por danos morais. Ah, está fixando aqui o valor de R$ 8.000, é o valor médio. Tem algumas decisões que são 5, algumas 6, outras 10. Então o valor médio ali é o valor de R$ 8.000. É o que mais aparece. Ok, agora a gente precisa ir para uma segunda fase, que é olhar as particularidades do caso concreto. Essa segunda fase, o juiz vai analisar quais são as condições daquela pessoa que é o autor da ação. Quais são os problemas que ele teve, quais foram os danos que ele teve, por que que aqui é mais grave ou menos grave do que nos outros casos. Ou seja, o juiz precisa olhar para o caso concreto. Então, esse é um julgado muito famoso do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, porque ele ajudou os juízes a criarem balizas justamente para poder decidir, né, quanto valor eles iam fazer de arbitramento de compensação por danos morais. Agora, a grande questão é a seguinte: é que um dos critérios que o ministro coloca a título de, de critério de fixação do dano é justamente olhar a reprovabilidade da conduta, né? Por quê? Porque ele entende que existe uma função pedagógica no dano moral. Pedagógica e punitivista, né, de você punir o sujeito que fez e ensinar ele ao mesmo tempo, é uma dupla função. Agora o ponto é que no Brasil isso não existe, porque a ideia no Brasil era você fazer o quê? Era você compensar a vítima. Então, para vocês verem que por conta desse julgado e dessa reforma do Código Civil, é possível que seja incorporado ao Código Civil um regime de danos punitivos. Ou seja, você penalizar alguém a pagar uma indenização ou uma compensação justamente porque a conduta dela viola a boa-fé, viola as normas de ordem pública, ela agiu de maneira maliciosa, né, para poder praticar aquele fato. É uma situação muito similar ao que já acontece quando existe uma condenação criminal. Em uma condenação criminal, é possível que o juiz já fixe um valor a título de compensação por danos morais. E o exemplo mais comum disso é o exemplo da Maria da Penha, né? Quando um homem é condenado por cometer um crime contra a mulher, de violência contra a mulher, o Ministério Público já pode requerer, na sua inicial, na peça acusatória, que o pessoal chama lá de denúncia, um valor a ser fixado pelo juiz de compensação por danos morais. Então, isso já acontece hoje, né? E nos casos de violência contra a mulher, esse dano moral é presumido, ou seja, ela não precisa provar que ela sofreu. Efetivamente, pelo sujeito ter sido condenado na via criminal né, por ter sido reconhecido que houve um crime contra a mulher, o juiz vai fixar um valor mínimo a título de compensação por danos morais. Beleza? E aí, claro, é possível agora que tenha essa mudança para você levar em consideração o caráter punitivo? Sim, é possível. Se você for olhar julgados do STJ, você já encontra essa questão de um caráter punitivo e pedagógico, né? Justamente falando o seguinte: olha, você não pode fazer o que você quiser e não responder por isso, né? Então é um ponto importante que a gente deve levar em consideração. Se você tiver dúvidas a respeito desse tema, se você tiver dúvidas em relação à compensação por danos morais, indenizações e tudo mais, deixa uma mensagem aqui nos comentários, eu vou ler, vou responder, vai ser uma alegria falar com você, tá bom? Um grande abraço e até mais, a gente se vê no próximo vídeo.